Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria. Santa Missa de hoje se comemora Papa Zeferino. Papa Zeferino, São Zeferino, Papa e Marte. Epístola primeira de São Pedro, capítulo 5, versículo 1 a 4, 10 a 11. Aos sacerdotes, pois, que estão entre vós, rogo, eu, sacerdote como eles, testemunho do sofrimento de Cristo, e que tomarei parte com eles naquela glória que será manifestada um dia. Apacentai o rebanho de Deus que vos está confiado. Tende cuidado dele, não constrangidos, mas de boa vontade, segundo Deus. Não por amor do lucro vil, mas por dedicação. Não como para dominar sobre a herança do Senhor, mas feitos sinceramente exemplares do rebanho. E quando aparecer o príncipe dos pastores, recebereis a coroa imarecível de glória. Mas o Deus de toda graça, o que nos chamou em Jesus Cristo à sua eterna glória, depois que tiverdes sofrido um pouco, vos aperfeiçoará, fortificará e consolidará. A ele seja dada glória e império pelos séculos dos séculos. Amém. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 16, 13 a 19. E Jesus foi para as partes de Cesareia de Filipe. Interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou algum dos profetas. Jesus disse-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E respondendo Jesus disse-lhe: Bem-aventurado és, Simão Bar-Jona, porque não foi a carne e o sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. E eu digo-te que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares sobre a terra será ligado também nos céus, e tudo o que desatares sobre a terra será desatado também nos céus. Comentário de São João Crisóstomo e dos padres da Igreja. Mas, porquanto os discípulos haviam meramente recitado a opinião popular, ele os convida, interrogando-os uma segunda vez, a ter uma opinião maior dele, e por isso se segue. Jesus disse-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? Vós que estáis sempre junto de mim, por já terdes visto sinais maiores do que as multidões, não convém que concordais com a opinião das multidões. E é por isso que ele os interrogou a respeito disto, não no princípio da sua pregação, mas depois de ter feito muitos sinais e dito-lhes muitas coisas sobre a sua divindade. Santo Hilário vai comentar: Esta fé é verdadeira e inviolável, que o Filho de Deus proveio de Deus e possui a eternidade proveniente da eternidade do Pai. Logo que este tenha assumido um corpo e tornado-se homem, é a perfeita confissão. Assim, pois, incluiu todos os aspectos aquele que exprimiu tanto a natureza quanto o nome, no qual está a soma das virtudes. Continuando o mesmo santo. Bem-aventurado é este, porque foi louvado não só por ter olhado, como também visto, para além dos olhos humanos, não enxergando o que provém da carne e do sangue, mas contemplando o Filho de Deus pela revelação do Pai Celeste. E foi julgado digno de ser o primeiro a reconhecer que havia divindade no Cristo. Continuando, ademais, na declaração do novo nome de Pedro está o feliz fundamento da Igreja, bem como a pedra digna da sua edificação, que havia de destruir as leis infernais, as portas do Hades e todas as prisões da morte. Assim, para mostrar a firmeza da Igreja fundada sobre a pedra, acrescenta-se: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. São Cirilo de Alexandria, ora, segundo esta promessa do Senhor, a Igreja Apostólica de Pedro permanece pura de toda sedução e desvio herético.
acima de todos os prelados e bispos, e acima de todos os primados das igrejas e dos povos em seus pontífices, na fé pleníssima e na autoridade de Pedro. E, ao passo que as outras igrejas foram envergonhadas pelo erro de alguns, somente ela reina, estabelecida indestrutivelmente, impondo silêncio e tapando a boca de todos os hereges. E nós, não enganados pela soberba, nem embriagados pelo vinho da soberba, confessamos e pregamos juntamente com ela, pois que isto é necessário à salvação, o tipo da verdade e da santa tradição apostólica. Santa Missa de hoje, Missa Dileges Mi, com alguns comentários dos Santos Padres. Fica evidente que a Santa Igreja Romana é infalível, é indestrutível no seu ensino, na sua moral, na sua disciplina, nos seus costumes, etc. Pois aquele que detém autoridade, tem autoridade para tal. E crermos que uma igreja pode ter uma pessoa no seu comando capaz de ensinar o erro é uma grande heresia, pois Nosso Senhor prometeu que no seu ensino, na sua doutrina, não pode estar nenhuma mancha de erro. E assim o bom pastor quis fazer, assim ele quer fazer. E sejamos prudentes, tenhamos um santo discernimento para ver quem são os lobos em peles de cordeiro e quem são realmente os nossos pastores. Verdadeiro cristão é aquele que crê, é batizado, professa a doutrina de Nosso Senhor Jesus Cristo e está submetido também aos legítimos pastores, como ensina no Catecismo. Estar submetido aos legítimos pastores. Não existe uma igreja católica sem pastor. Não existe um rebanho sem pastor. Assim como também não existe um pastor sem um rebanho. Deus deu justamente os pastores para apacentar o seu rebanho. E esses pastores maiores, depois de Nosso Senhor Jesus Cristo, são os sumos pontífices, os papas legítimos. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria!